Olá, muito boa noite. Ao vivo, direto dos estúdios da Rede Vida em Brasília, mais um Frente a Frente. Hoje eu e José Maria Trindade vamos conversar com o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, o nosso príncipe brasileiro. Sim, ele é da família real brasileira, portuguesa e brasileira, né? E aqui hoje, nesse dia movimentado, tivemos a votação, estamos lá no Congresso com a votação da proposta que autoriza a mineração nas terras indígenas. Foi um dia também do Ato da Terra por aqui, com a presença de Caetano Veloso na cidade e no Congresso Nacional, mas, pelo visto, a votação vai continuar lá muito polêmica. Eu já queria começar agradecendo muito, deputado, o fato do senhor ter deixado lá a sessão um pouquinho para poder vir aqui nos dar a honra de ter essa conversa hoje com o senhor. Muito boa noite. Muito boa noite, Denise. Obrigado por estar me recebendo. Boa noite, Trindade. Muito obrigado, Antônio. Pois é, aqui à mesa comigo, José Maria Trindade, né? Mais um frente a frente. E a política começa a esquentar aí, né, Zé Maria? Pois é, eu não prometi. Tá aí, a Denise voltou, depois de umas férias, né? Há um momento de definição. Esses candidatos que estão por aí, eles não serão exatamente os candidatos que disputarão a presidência da República, né? Há, nesse momento, uma conversa muito forte de bastidores, formação de partidos, né? E você sabe, a política movimenta a sua vida, define o seu aluguel, a educação dos seus filhos. E é sobre isso que nós vamos falar hoje aqui com o deputado Luiz Felipe. Deputado, as pautas emperraram no Congresso Nacional, né? Há um domínio de pautas que não tocam exatamente no princípio da eleição dessa nova bancada. O que está acontecendo, deputado, que essas pautas de comportamento, as pautas tradicionais não andam? Fenômeno chamado eleição. Todo o ciclo eleitoral trava praticamente todo o projeto polêmico. Então, isso é um ciclo que a gente tem que ou se adequar a ele, fazer um melhor trabalho em acelerar as reformas, que eu acho que é onde você estava aludindo, né? Exatamente. A nossa bancada é uma bancada reformista, ao menos eu fui eleito com essa... Eu tenho a impressão que esse Congresso foi eleito com esse discurso. Exato. A expectativa era de fazer grandes reformas. Muitas delas não foram pautadas nos primeiros 2 anos. Então, só no terceiro ano que alguma coisa começou a ser vislumbrada e agora estamos no 4º ano, entramos em ciclo eleitoral. Então, muitos se sentem acuados de fazer esse debate. Eu, particularmente, não. Eu acho que a gente deve, até o último dia de mandato, estar representando aquilo pelo qual que a gente foi mandatário. Eu estou até propondo coisas novas, tem novas reformas que eu estou já, talvez essa semana. Questões orçamentárias, né, que tem a ver com defesa nacional. Então, muda bastante um quesito aí de componente de orçamentário. Então, são mudanças que ninguém quer fazer, né, do sistema eleitoral, reforma tributária, reforma administrativa. Então, tudo isso ficou, de certa maneira, a ver navios. E eu acho que é muito ruim para o brasileiro, porque ele está pagando o preço desse paquiderme que não é muito eficiente e que gera toda sorte de distorção, cria possibilidade de corrupção, cria possibilidades do narcotráfico e de ideologias extremamente radicais de se apoderarem do Estado. E é isso que a gente está vendo hoje. O senhor liderou, foi um dos fundadores do Acorda Brasil. Foi um grupo muito importante durante o processo de impeachment da ex-presidente Dilma e que criou ali condições para fazer aí essa virada. Olhando, deputado, para esta virada, né, e a proposta de eleger liberais, o senhor gostou do que viu? Foi boa a proposta? Eu diria que, por um lado, foi maior do que a expectativa. Eu acho que a narrativa, o ideário, tudo aquilo que representa o livre mercado, a livre iniciativa, eu acho que hoje nós temos uma defensoria maior do que tínhamos antes nas outras legislaturas. No entanto, não foi suficiente ainda. Hoje, muitas das pautas que tratam de livre mercado, de você desburocratizar, de você reduzir imposto e burocracia em segmentos, não são muito bem recebidos ainda pelo plenário. Então, por exemplo? Eu tenho vários exemplos aqui, mas qualquer coisa que você coloque, vou liberalizar, eu vou desburocratizar, você já... Flexibilizar, vou dar autonomia, tudo isso gera uma certa aversão, porque o Estado ele é construído sob uma premissa completamente contrária a isso.
O Estado é construído numa premissa de controle, numa premissa de permissibilidade do burocrata para com a cidadania. Então, não temos livre iniciativa, temos uma iniciativa regulamentada, não temos livre mercado, temos um mercado regulamentado, não temos propriedade privada, temos propriedade estatal, que é liberalizada e relativizada dentro da sociedade. Então, esse tipo de modelo que nós vivemos, ele ultrapassa quem são os deputados. É um modelo fundamental. A Constituição é uma Constituição extremamente interventora na sociedade. E é isso que a gente tem que desvencilhar. Se a gente não começar a desvencilhar isso, podemos até eleger uma bancada 3, 4 vezes maior, mas a gente ainda vai ter a Constituição como um grande empecilho. Mas o próprio presidente José Sarney, lá atrás, quando a Constituição foi promulgada, ele disse que tornaria o país ingovernável, que aquela Constituição, segundo ele, à época, não dava para governar. Por que o senhor acha que não dá para governar? Uma vez que os governos vêm sucedendo aí, tivemos o Plano Real, que foi uma coisa muito positiva. Por que o Brasil, como o senhor mesmo escreveu no seu livro, o senhor faz essa pergunta, o título do seu livro é essa pergunta, por que o Brasil é um país atrasado? Mas não dá para botar a culpa na Constituição, né? Pois é, eu culpo a Constituição, exatamente porque ela é bem ampla e ela permite uma amplitude muito grande do burocrata e do político intervir e também em profundidade. Ela intervém com detalhes. Então, a sociedade ela é uma coisa fluida, ela vai aprendendo, vai evoluindo, vai inovando. E no minuto que você trava a foto do país em um momento estático, cheio de detalhes e nuances, no minuto que a sociedade evolui, a Constituição já ficou ultrapassada. E foi exatamente isso que aconteceu com a Constituição de 88. Não foi 1 ou 2 anos, já estava ultrapassada. É uma Constituição que já está antiga, né? E foi O senhor muito acha que é detalhista. espaço? Né? Exato. O que o Brasil precisa fazer, esse diagnóstico, para entrar definitivamente no século XXI? Ele precisa mudar a Constituição, não tem outro jeito. Agora, Nós podemos há espaço ter para fazer uma Constituinte? Então, isso aqui é grande debate aqui, que eu acho que é o que eu encaro de frente com várias palestras que eu faço. Mas teria que ser constituinte? Não? Pois então, eu tento evitar a constituinte. Eu gostaria de fazer via referendo popular. Vejamos o que está acontecendo agora no Chile. Eles vão mudar a Constituição no Chile. No entanto, a população já estava lá conclamando várias coisas que eles queriam ver na Constituição. Não era um movimento isento, era um movimento politizado, bem consciente do que eles queriam ver incluso na Constituição. E, infelizmente, foi liderado por movimentos de esquerda radical. Eles querem transformar o Chile num Brasil. Lá é o caminho inverso. É o caminho inverso, né? O Brasil, eu até falei com alguns chilenos, olha, aqui o Brasil está dando errado por causa da Constituição. Vocês querem fazer a Constituição do Chile, uma Constituição similar à do Brasil, vocês vão dar errado. A experiência já mostra que tivemos aí quase 100 anos de uma não essa Constituição, mas o modelo constitucional do Brasil atual é muito parecido de 1934. Não mudou muita coisa. O poder de intervenção, que o Estado aqui faz, que o burocrata aqui que sabe de tudo, toda a experiência, a virtude e conhecimento, está com o Estado, não está com a população. Essa que é a grande premissa de base. Tem que inverter isso. A sociedade é que comanda o jogo. E temos os servidores. E os servidores são definidos. Como que eles vão servir vai ser na Constituição, ao contrário de hoje. Não corre o risco de um plebiscito acabar dizendo, olha, pode deixar essa Constituição aí mesmo, com todos os direitos e garantias individuais, todos os benefícios sociais, e não deixar ali com mais benefícios a sociedade privada, a propriedade privada e também o mercado. Essa sinapse que a gente precisa ter, tem duas grandes consciências que a gente precisa adquirir. Primeiro, o que é para estar na Constituição? Essa é a primeira pergunta, né? O que precisa estar dentro da Constituição? Hoje, tudo está na Constituição. Então, o Estado tem que fazer tudo. Ele não é limitado a fazer somente o que o Estado faz bem. Então, ele é obrigado a fazer tudo. Então, nessa obrigação, ele chupa recursos, poupança, renda, para ele tentar executar naquela amplitude toda que ele é cabível de fazer constitucionalmente. Então, esse é o maior problema hoje. A gente tem que rever o que está na Constituição. A segunda coisa é de quem é a competência. A Constituição ela tem que ser uma Constituição da Federação somente, ou seja, da União. O que somente a União deve fazer? E deixar os estados e municípios mais livres.
Então, só tem poucas coisas que a União pode fazer bem e que só ela pode fazer, como defesa, a questão de segurança nacional, justiça, controle da moeda, arrecadação e diplomacia. Acabou. O resto delega para os estados e municípios. Então, no contexto da atual Constituição, a federação, ou seja, a União, faz tudo. E os municípios e os estados, parece até a Constituição Imperial do século XIX. Mas, na verdade, o governo federal arrecada, né? Os estados e municípios tentam executar sem dinheiro. Mas eu vejo um raciocínio interessante, porque houve um momento em que o Estado era um grande indutor da economia. Não fosse o Estado, não teríamos empresas como Furnas, como Rede Ferroviária Federal, mesmo Correios e outras, né? Mas é como diz o deputado, a coisa mudou. Hoje o Estado não tem mais dinheiro, não tem mais recursos para criar grandes empresas como no passado, né? E aí, qual é o capital que vai fazer isso? Então, aí é que está. Essa é a premissa que eu gostaria até de disputar, porque o que aconteceu, sobretudo nos anos 70, né, que fala do milagre econômico brasileiro, claro, você tinha petrodólar entrando a um juro extremamente baixo, e um governo estatista, governo militar, estatista, que gostaria de fazer todo esse fomento econômico através da iniciativa do Estado. O que aconteceu? Foram grandes investimentos errados, porque a bomba explodiu na década seguinte, né? Nos anos 80, uma hiperinflação, um desequilíbrio fiscal tremendo, exatamente porque os grandes investimentos que foi contraído via dívida externa, que ocorreu nos anos 70, sim, você via ali uma expansão. Pagar a dívida externa. Nos anos 80 foi pagar a conta. E agora, de novo, e ainda nos anos 90. 2 trilhões Exatamente. Então, por ano. O Estado não é um bom investidor. Esse é que é o ponto. O Estado ele tem que ser simplesmente um facilitador do contexto social. Ele tem que proteger a sociedade, deixar ela livre, no entanto, protegida contra ela mesma, contra essas maiorias que se criam, etc. No entanto, ele tem que se resguardar na sua função de dar segurança e direito à propriedade. Aí o resto flui. A sociedade, o próprio mercado, isso consegue atender algumas necessidades. Claro que há rincões do Brasil que você fala, puxa, tem rincões aqui que o mercado nunca vai vir com um produto ou um serviço aqui para atender alguma necessidade. Tudo bem. Aí, nesses casos, a gente pode até pensar numa intervenção do Estado maior, etc. Mas do jeito que é hoje, tudo é feito pelo Estado. Então, e sem limite, não há nenhuma limitação nessa ação. E criou cartórios para todo lado. Cartórios para todo lado. Então, tudo é permitido aqui, não tem nada que é naturalmente livre. Agora, ou é permitido ou você não pode fazer. Então, a inovação está estagnada. Se não tem inovação permitida, não tem inovação. Isso aqui é um grande problema. Ela é regulamentada até para fora. Enfim, então temos um problema de modelo constitucional. Não foi criado com preceitos de limitação de governo, de limitação do Estado, muito pelo contrário, foi criado com o preceito que o Estado é o que faz tudo. O Estado é a força propulsora da sociedade, força propulsora da economia, e essa premissa está errada. Então, temos que disputar isso e limitar o Estado para fazer a coisa certa e bem feita. Como dizia o imperador Marco Aurélio, tem que fazer menos, só que melhor. Essa que é a função que temos que resgatar aqui para a nossa Constituição. Agora, quando o presidente Jair Bolsonaro foi eleito, havia uma grande expectativa de que ele ia conseguir avançar mais nessa pauta de redução do Estado, para que o Estado se dedicasse mais às suas ações que são necessárias, como o senhor falou, segurança, defesa, saúde, educação para as pessoas carentes, enfim. Mas como é que não se perdeu muita energia em coisas periféricas, aquela briga lá de a democracia está ameaçada, não está ameaçada. Aí depois, obviamente, veio a pandemia, ficou mais difícil. Mas não se perdeu muita energia em coisas periféricas? Sim. Que avaliação o senhor faz aí, balanço desses anos de governo? Houve os primeiros 2 anos, sobretudo no primeiro ano, houve uma conspiração completa contra o Poder Executivo. Então, a pauta do Poder Executivo simplesmente não foi colocada a voto, muito pelo contrário. Eles criaram uma outra agenda política ali. O Maia, que era o presidente da Câmara, ele criou uma outra agenda política contrária praticamente a tudo que era a pauta que tinha eleito o Poder Executivo, a bancada apoiadora, etc. Então, naquele momento, algumas faíscas
vinham à tona e, obviamente, que isso gera uma outra discussão, até fomenta uma reação contrária ao próprio governo, não ajudou a causa dele. No ano seguinte, 2020, podemos dizer que houve uma neutralização dessa força, né? Você teve ali o Centrão foi rompido em dois, que era a base de apoio desses conspiradores, aí metade o próprio presidente conseguiu cooptar fora dessa base de apoio contrário, e aí conseguiu neutralizar essa pauta da Câmara. Em 2021, algumas pautas do Executivo foram colocadas ali em jogo. Agora, 2022, ano eleitoral, então pronto, tudo que poderia estar vindo agora como sendo uma propositivo, né? Logramos aí um 2021, na minha opinião, bem produtivo nesse quesito. 2022 está sendo, ao menos a sinalização é que é um ano eleitoral que não é preciso fazer nada. O que eu acho um grande erro, acho que é um descompromisso com a população brasileira, sobretudo concernente o volume de dinheiro que eles vão jogar nas eleições agora. Então, praticamente o ano inteiro vai ser um ano de campanha. É o seu primeiro mandato completamente aqui. errado. É o seu primeiro mandato, né? Sim, primeiro mandato. E da sua família inteira, eu tenho a impressão que o senhor é o primeiro que faz posicionamento político, né? Primeiro eleito. A história dos Bragança, vamos dizer assim. Como é que o senhor se sente agora, o senhor, olhando para trás, aí, esses quase 4 anos? Olha, eu acho que é muito cedo ainda para falar. Eu não tenho ainda. É diferente, né? O Congresso é feito para não funcionar, né? Olha, eu vou dizer como cidadão. Você tem surpresas boas, que a máquina pública brasileira, aqueles que operam a máquina, os burocratas, aqueles que são concursados, eles são pessoas preparadíssimas. Sim, não é fácil. Então, tem muita gente qualificada ali. Os políticos, ao contrário. Eu vejo, assim, como um geral, posso fazer um comentário geral, que não há tanta preparação equiparável aos assessores até. Então, eu acho que tem muito assessor melhor do que os próprios Estudaram políticos. mais, né? Estudaram muito mais e entende o mínimo de contabilidade. Tem relator de matéria lá que ele não sabe o que ele está assinando. Exato, e acho que a causa e consequência de você tomar decisão também, impactos, você quer ver que as referências não são do mundo real. Eu já fui até disputado, uma deputada lá levantou a bola, falou, mas porque você vem de família privilegiada, porque você nunca passou por nenhum problema na sua vida, você não pode legislar sobre a coisa pública que se refere à assistência do mais carente. Aí eu falei assim, bom, se a gente seguir essa linha de raciocínio, você nunca gerou emprego nenhum, você nunca trabalhou na iniciativa privada, não tem noção nenhuma do que é débito e crédito, como é que você gera receita e paga os seus funcionários. Então, você também não pode legislar em nada que afete a propriedade privada, a renda e geração de emprego. Então, pronto, aí você neutralizou ali o discurso. Mas a verdade é essa, a maioria não tem isso que eu acabei de falar. Eles sucumbem a essa mesma crítica. Eles não têm vivência na iniciativa privada, estão ali legislando contra a iniciativa privada, muitos por ignorância. E é exatamente a iniciativa privada que é o maior empregador do Brasil, gerador de oportunidade. É o motor, né? Exatamente. Mas eu acho que a iniciativa privada tem um controle remoto, né? De muitos deputados lá. Tá lá as maiores, não as menores. Então, aí é que está. Essa grande distinção é bem bom ponto. É bem deixar claro isso aí. As grandes corporações não têm a mínima dúvida. Esses estão muito bem organizados para controlar o jogo. Contra quem? Contra os pequenos, que são seus competidores. Então, as grandes empresas até gostam, até favorecem que ficou mais difícil de fazer negócio no setor deles, por causa de alguma legislação, ou de alguma obrigação trabalhista, ou de algum direito social que vai ser imposto agora em todo mundo, porque somente os grandes vão sobreviver. Os pequenos e médios, que são os competidores dos grandes, não entram mais de jeito nenhum. E são esses que geram os empregos, a maioria dos empregos. Então, você tem hoje 2 opções se você quer trabalhar hoje como estudante. Ou eu vou trabalhar para o Estado, vou ser burocrata, ou eu vou trabalhar para uma grande empresa. Eu não tenho aquela terceira opção, que seria a mais natural, de você entrar para você mesmo ser empreendedor, ou você entrar para uma pequena e média empresa e ali galgar a experiência e talvez migrar para uma outra posição maior. Perfeito.
Olha, aqui hoje no Frente a Frente, o deputado Luiz Felipe, ele é de São Paulo, foi eleito pelo PSL, agora está nesse partidão aí, a união do PSL e do DEM, que é União Brasil. Estamos falando aqui de vários setores da economia e do Congresso Nacional. Nós vamos agora a um intervalo aí de 2 minutos, estaremos de volta, rapidinho.